Era a fazenda na qual seria construída uma pequena vila, onde os negros deveriam morar. Foi demarcada uma área de plantio que seria destinada à lavoura deles. O que fosse colhido naquelas terras seria para a subsistência do povoado. Ficou determinado que a jornada de trabalho fosse reduzida em 2 horas. Esse tempo seria para acelerar a construção das moradias. Depois que estivessem prontas, a jornada seria reduzida em 1 hora, e o tempo seria destinado à área de plantio de subsistência. Lembro-me de ver meu pai comentar que a produção da fazenda tinha aumentado muito, mesmo com aquela redução da jornada de trabalho. A razão era a motivação e o empenho daquelas pessoas, que estavam retribuindo a confiança e generosidade de meu pai. 1 ano se passou, a nova aldeia estava pronta. A lavoura dos negros era mais que suficiente. Eles tinham comida digna em suas mesas. A fazenda prosperava como nunca. Vez por outra eu me via perdido em pensamentos e lembrava aquela minha promessa de um dia conseguir mandar Muzu à sua terra de origem. Sabia que era na África, porém não sabia ao certo a região. Sabia também que ele não conseguiria voltar sozinho. Teria que mandar Guantamo e sua mãe também, e isso me incomodava. Estaria separando-me de vez do meu melhor amigo, talvez para nunca mais vê-lo. Porém, aquela promessa me perseguia, parecia uma bola de ferro presa ao meu pé. Muzu já tinha idade avançada, não sabia quanto tempo ele ainda viveria. A aldeia estava pronta, eles tinham uma moradia muito melhor do que aquela que foi destruída pelo incêndio. Ao ver todas aquelas casas e a lavoura deles tão produtiva, eu cheguei a me perguntar: será que aquele último ato de Diogo não seria a prova concreta daquela lenda que Guantamo me contou? Numa vida onde ele só cometeu maldades e injustiças, o desfecho foi trágico, porém o seu último ato propiciou uma melhora considerável na vida daqueles escravos que ele tanto maltratou. Teria Deus resolvido dar-lhe uma chance? Talvez sim. Antes de passar desta vida, ele teria que ser o instrumento que originaria mudanças consideráveis a todos. Um ato de maldade que só traria bem, e talvez desse um pouco de luz à pobre alma de Diogo, no longo caminho de aprendizado e redenção que ele teria que percorrer. E o tempo passou. Os anos se passaram. Estávamos agora em meados de 1884. Na nossa fazenda a comunidade negra já havia conquistado sua emancipação devido à grande colaboração de meu pai. No entanto, nas fazendas da região isso não acontecia. Ocorria uma grande resistência por parte dos poderosos em ceder essa liberdade aos escravos. Devido ao comportamento da minha família em relação aos negros, já não aconteciam como antigamente aqueles encontros sociais na nossa casa. Nem tampouco éramos convidados para irmos às outras reuniões. Na verdade, não sentíamos falta nenhuma dessas festas, nem mesmo minha mãe que dava tanta importância a isso antigamente. Eu estava agora com 17 anos e preparava-me para ingressar na faculdade. Acabei embalando o sonho dos meus pais e resolvi fazer o curso de Direito. Na família de minha mãe havia vários advogados, como também políticos importantes. Passaria a morar na casa de meus avós, em São Paulo, cidade na qual eu faria a faculdade. Minha mãe estava radiante, pois isso possibilitaria que ela visse com mais frequência seus familiares. A escolha do curso de Direito se deu também pelos fatos ocorridos nos últimos anos. A causa abolicionista tinha provocado vários embates jurídicos. Desta forma achei que eu poderia contribuir de alguma maneira com este propósito. A minha promessa ainda me perseguia, mas como eu poderia embarcar negros num navio como passageiros comuns? Eles seriam aprisionados em algum lugar pelo caminho, antes de chegarem à África. Fatos importantes tinham acontecido nos últimos anos. Em 1863, os Estados Unidos decretaram a libertação de seus escravos. 3 anos depois, D. Pedro II encaminhou aos seus ministros um apelo que recebera, no mesmo sentido, da Junta Francesa de Emancipação.
O Conselho de Estado iniciou em seguida o estudo do problema, com base em 5 projetos elaborados por Pimenta Bueno, depois Visconde e Marquês de São Vicente. A Guerra do Paraguai tornou inadiáveis algumas dessas medidas. No recrutamento de tropas, o Exército e a Marinha tiveram de apelar para o concurso dos negros, que deixaram de ser simples máquinas agrícolas para se transformarem em voluntários da pátria. O processo se acelera. 2 decretos assinados por Zacarias de Góes e Vasconcelos refletiram com clareza a precipitação dos acontecimentos. O primeiro, de 6 de novembro de 1866, concedia liberdade gratuita aos escravos designados para o serviço do Exército. O outro, de 28 de março de 1868, mandava proceder à matrícula geral dos escravos. Esse último, em especial, abriu espaço para numerosas demandas interpostas por advogados que foram grandes abolicionistas, como Saldanha Marinho, no Rio de Janeiro, e Luiz Gama, em São Paulo. A ofensiva forense foi intensa. Em 1871, por exemplo, o jovem advogado José Joaquim Peçanha Póvoas propôs 1.604 ações contra senhores que obrigavam escravos à prática da prostituição, obtendo 729 alforrias. A etapa seguinte do movimento anti-escravista foi marcada pela Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, permanentemente fraudada. Tudo isso me impulsionava a ser um jurista. Porém, outra coisa me incomodava: teria que ficar longe dos meus amigos. Durante esses anos que se passaram tivemos muitos momentos felizes e nossa amizade consolidou-se. Meu pai construiu uma escola para os negros, deu-lhes o saber e a dignidade a que todos têm direito. Quantamo se mostrava muito inteligente e aprendia com facilidade. Devido ao nosso convívio, eu passei a entender muita coisa do dialeto utilizado por Muzu e pude entender muitos mistérios da vida ao acompanhar seus ensinamentos. Quando chegou o dia em que eu deveria partir para São Paulo, meu coração estava apertado. Eu queria falar várias coisas a eles, mas não sabia como. Fui até a aldeia e entrei na casa de Muzu. E só naquela hora eu atentei para um fato interessante. Sua morada nunca ficava a porta fechada. Parecia que estava sempre pronto a acolher quem precisasse. Ele estava sentado em seu banquinho, feito de um tronco de árvore, fumando seu cachimbo. Ao me ver entrar, sorriu e fez sinal para que eu ficasse ao seu lado. Tinha tanto a lhe dizer, mas não conseguia. As lágrimas rolavam sem parar. Eu soluçava e não conseguia dizer nada. Eu jamais tinha dito a alguém sobre a minha promessa de mandá-lo de volta à sua terra natal, na África. Esse segredo eu guardava somente em meu coração. Muzu colocou mão sobre minha cabeça e, com aquela sua voz doce, falou: "Eu espero você voltar, Urerê. Sei que um dia você vai mandar esta semente e seus frutos de volta para a árvore de onde ela saiu. Não se atormente que o tempo passa rápido." Ao ouvir aquilo eu me acalmei. Fiquei em pé e lhe pedi um abraço. Ele me abraçou e me beijou o rosto. Virou-se e colocou a mão dentro de um pequeno pote de barro para pegar alguma coisa. Segurou a minha mão e colocou nela uma pedra preta, muito brilhante, que parecia um pedregulho. Fez com que eu fechasse a mão com a pedra dentro e me disse: "Quando fui capturado, tentei fugir das redes dos caçadores de escravos. Eles eram muitos e me arrastaram até o barco. No meu desespero, eu finquei os dedos na terra tentando me segurar. A única coisa que consegui foi ficar com essa pedra na mão. Nunca mais eu a soltei. Ela tem a minha energia e um dia vou colocá-la de volta no lugar de onde eu a tirei." Ao ouvir a história, fiquei apavorado. Não posso ficar com ela, posso perdê-la. É muita responsabilidade. Ela não vai fugir de você. Sempre que você se encontrar em dificuldade, segura da mão direita. Minha energia passará para você. Olhei profundamente nos olhos de Muzu e perguntei:
Como você sabia que eu tinha a intenção de ajudá-lo a voltar para sua terra? Acho que esse velho negro às vezes consegue conversar com os que já foram. Quando se faz uma promessa vinda do fundo do coração, a natureza e os espíritos se mobilizam em ajudar. Em algum momento de sua vida você teve esse desejo de me ajudar. Eu, por outro lado, sempre pedi isso. Alguém resolveu amarrar as duas pontas dessa corda. Agora estamos unidos, por isso eu chamei de Wataziurere. Mantenha essa pedra com você, pois eu não retornarei ao meu lugar a não ser por suas mãos. Aquela conversa me deixou atônito e de certa forma aliviado. Ele me disse que gostaria de me mostrar uma coisa antes que eu partisse. Segurando em meu braço começamos a caminhar em direção à antiga senzala. Passamos pelo curral e chegamos a um lugar cheio de flores do campo. Eu nunca mais tinha passado por ali. Notei que as flores do tipo trepadeiras tinham envolvido alguma coisa, pois revelavam 4 formas distintas. Muzu com cuidado me mostrou o que havia embaixo das flores. Eram 4 cruzes. Na verdade, aquele era o local onde Diogo e seus homens haviam morrido. Ele me contou que depois de passado algum tempo, naquele lugar não crescia nem grama. Seus espíritos estavam presos por ali. Então Muzu resolveu fazer as 4 cruzes e colocar no local, em sinal de perdão daquelas almas. Fazendo isso, consegui libertar aquelas criaturas para seguirem seus caminhos de aprendizado. A partir de então, as flores envolveram as cruzes e nunca mais elas ficaram visíveis. Sabe, às vezes é mais difícil perdoar do que golpear. Fiquei feliz ao ouvir tudo aquilo. Segurei sua mão e voltamos à aldeia. Chegando lá, encontrei a mãe de Guantamo. Conversei com ela e lhe disse que estaria partindo por algum tempo. Perguntei por meu amigo e ela disse que ele tinha ido ao pomar, local onde sempre nos encontrávamos. Despedi-me deles e me afastei, com os olhos cheios d'água. Cheguei ao pomar e avistei Guantamo em cima da nossa grande amiga, a mangueira. Chamei-o, mas ele não se virou. Comecei a subir nos galhos e me aproximei dele. Mesmo próximo ele não se virou. Então eu lhe disse: Ei, meu amigo, vim me despedir de você. Nesse momento ele se virou para mim e pude notar que estava chorando. Limpando os olhos, ele me falou. Quando voltamos daquela viagem à praia, estava contando ao meu avô como tinha sido bom e sobre a nossa amizade, e ele me disse: os corações unidos pela amizade um dia irão se distanciar. Rezei para que esse dia não chegasse, mas ele veio. Meio sem saber o que falar, tentei consolar a ele e a mim mesmo. Mas não será para sempre. Durante o curso virei algumas vezes para cá e depois que terminar a faculdade retornarei à fazenda. Essas palavras tentavam minimizar nossa tristeza. Agora tenho que ir, Guantamo. Cuide bem deste pomar e da fazenda. Logo nos veremos. Estendi-lhe a mão para um aperto. Ele retribuiu com aquele seu sorriso que me chamou a atenção quando o vi pela primeira vez através da janela, e me falou: leve esta folha da velha mangueira com você. Use-a para marcar as páginas dos livros que irá ler. Quando tiver saudades, segura e pense que estamos aqui em cima dela, jogando conversa fora. Segurei a folha e me despedi. Ele nunca imaginou quantas vezes eu faria o que me dissera. A cidade grande. Fui para São Paulo. Iniciei meus estudos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e minha nova vida. Era tudo bem diferente da fazenda, uma cidade em pleno desenvolvimento, onde tudo me fascinava. Meus avós maternos eram muito conservadores. Minha mãe já havia me alertado para que eu tomasse cuidado ao abordar assuntos relativos aos negros. Procurava manter a neutralidade na frente deles, porém na faculdade já era possível notar a existência de pessoas favoráveis à causa abolicionista, e eu comecei a me engajar nela. Os estudos me tomavam muito tempo e foi se tornando quase impossível me ir da fazenda, a não ser no período de férias. No final do primeiro ano eu consegui passar um tempo lá.
Pude rever meus amigos e também procurei ensinar alguma coisa do que aprendi a Gontamo. Ele era muito inteligente e aprendia com muita rapidez. Porém, nos anos seguintes eu passei meu período de férias em São Paulo. Um tio de minha mãe conseguiu me arrumar um estágio no escritório de um grande advogado e meus pais aqui vinham passar o final do ano conosco. As notícias de meus amigos da fazenda chegavam por intermédio da minha família. Eu sempre escrevia uma carta e enviava através de meus pais a Gontamo, que passou a se corresponder comigo. Quantas vezes não segurei nas mãos aquela folha da mangueira e fechando os olhos me transportei até aquele pomar. Podia sentir o vento no rosto e o cheiro da terra molhada, quando ficávamos protegidos pela grande árvore, olhando a chuva cair. Essas coisas me faziam falta, mas eu contornava a saudade pensando que logo eu estaria de volta e tudo ficaria como antes. No fundo eu sabia que seria muito difícil, mas mantinha essa pequena chama ainda acesa. Os meses foram passando e eu tinha cada vez mais o meu tempo tomado pelas atividades da faculdade e por meu trabalho no escritório de advocacia. No estágio eu estava aproveitando meu contato com os processos e me interessando cada vez mais pelas manobras jurídicas. Não deixava de pensar também na minha promessa. Já havia feito amizades com pessoas ligadas às causas abolicionistas e me informado a respeito de possíveis viagens. No momento era praticamente impossível embarcar negros, com segurança, nas viagens de navios ao continente africano. Procurei também informações a respeito das regiões onde os caçadores de escravos mais agiam. Eu tinha que descobrir de alguma forma a região de onde Muzu foi capturado. Nas conversas com ele, suas recordações eram de um morro muito grande, nas proximidades de um rio. Sabia que minha tarefa não seria fácil, porém eu não desistia. Certa noite, quando voltava para casa, ao virar uma esquina próxima a um beco pude ver dois policiais espancando violentamente um escravo. Eles lhe desferiam golpes de cacetetes por todo o corpo. O pobre coitado já estava ensanguentado, quando um dos policiais golpeou-lhe no rosto. Depois da pancada, ele caiu no solo desfalecido. Eu estava no 3º ano de faculdade e já tinha discutido com nossos mestres os abusos que a polícia às vezes cometia. Nesses debates eles nos instruíam sobre as condutas a serem tomadas nessas ocasiões. Aproximei-me deles e indaguei o que estava acontecendo. Eles me olharam e um deles falou: "Quem é você para nos pedir explicações?" "Sou advogado", respondi. "Meu nome é Valentino Castella." Por dentro eu estava gelado. Caso eles me pedissem alguma identificação, não teria como provar que era advogado. Eu só tinha identificação como estudante. Mas, devido ao meu estágio no escritório de advocacia, eu sabia o nome do juiz que normalmente comandava os julgamentos. Usando isso, blefei. Acredito que o juiz Falcão gostará de saber sobre esse fato. Ainda mais que amanhã tenho uma audiência com ele. O juiz era conhecido pela sua obstinação pelas leis, e costumava punir duramente os delitos, às vezes até com um pouco de exagero. Percebi que os policiais perderam aquele ar de confiança. Este escravo está sem sua documentação e não soube explicar quem são seus senhores. E isso é motivo para vocês o espancarem desta forma. Olhem seu estado. Parece estar morto. Lembrando-me dos ensinamentos da faculdade, continuei. Quero seus nomes e suas patentes. Eles relutaram em dizer, mas devido à minha insistência, acabaram falando. Nessa hora lembrei-me de meu pai. Uma vez ele me disse que em determinadas situações era preciso mostrar que se tinha o controle, mesmo que estivesse tremendo por dentro das calças. E então ralei. Sumam da minha frente e rezem para que esse pobre coitado não esteja morto, senão amanhã vocês terão um dia de cão. Os policias se mostraram apavorados e se afastaram, pedindo para que eu não os entregasse. Assim que eles dobraram a esquina, quem tremeu fui eu. Olhei para o chão e deparei com aquele homem desfalecido. Ele agora estava nas minhas mãos,
e eu não sabia o que fazer. Ajoelhei-me ao seu lado e tentei notar algum sinal de vida. Não sei se era devido ao meu nervoso, não consegui perceber sua respiração. Entrei em pânico. E agora? Como vou sair dessa? Estou com um cadáver nas mãos. Desesperado, fiquei em pé à procura de alguém para pedir ajuda, mas ninguém aparecia. Já era bem tarde. Num ato quase que automático, eu enfiei minhas mãos nos bolsos. Eu estava suando frio. Foi quando percebi em meu bolso a pedra que Muzu havia me dado. Eu a segurei e pensei: como gostaria que você estivesse aqui. Nessa hora me lembrei das palavras que ele me disse quando me entregou a pedra. Ela não vai fugir de você. Sempre que você se encontrar em dificuldade, segura da mão direita. Minha energia passará para você. Eu voltei a me ajoelhar ao lado daquele homem. Segurei a pedra em minha mão direita e a encostei na sua testa. Fechei meus olhos e mentalizei a figura de Muzu. Senti como se estivesse flutuando, parecia que eu estava fora do meu corpo. Minha mão começou a tremer e a pedra passou a irradiar calor. O interessante era que, embora eu não conseguisse abrir os olhos, podia ver claramente o rosto daquele velho negro. Ele sorria e balançava a cabeça afirmativamente. Passado algum tempo, não tenho ideia de quanto, abri os olhos e senti que a pedra já não estava tão quente. Notei que o homem estava respirando novamente e seu nariz não apresentava mais o sangramento. Eu fiquei observando por alguns segundos. Foi quando ele abriu os olhos e me perguntou: quem é você? E quem era aquele velho negro que me socorreu? Minha cabeça estava meio embaralhada com tudo aquilo. Como ele poderia ter visto Muzu? Eu não sabia nem como começar a lhe explicar. Então lhe falei: tente se levantar. Vamos sair daqui. Veja se você consegue caminhar. Com certa dificuldade ele se levantou. Eu o segurei pelo braço e o ajudei a caminhar. Agora eu tinha um outro problema: para onde o levaria? Perguntei qual era o seu nome e de onde tinha vindo. Primeiro, obrigado. Antes de desmaiar por completo pude ouvir você falando com os policiais. Achei que já estivesse morto. Tive uma sensação estranha naquela hora. Meu nome é Simão, pelo menos minha avó me chamava assim. Depois que ela morreu eu fugi da fazenda. Lá os negros eram muito maltratados. E você não sabe o nome da fazenda e onde fica? Perguntei-lhe. O nome da fazenda é Angélica, mas onde fica eu não sei ao certo. Desde que eu fugi fiquei vagando por muitos lugares. Eu me escondia no meio do mato e só andava à noite. Foi quando cheguei nesta grande cidade. Logo de cara encontrei aqueles dois policiais. Você não pode ficar vagando por aí sem documentação, logo será preso. Comecei a pensar no que fazer, não podia abandoná-lo nas ruas. Enquanto caminhávamos fui pensando numa solução. O engraçado era que inconscientemente eu o estava levando para a casa de meus avós. Ele me contou, enquanto andávamos, que sua mãe havia morrido no parto e seu pai havia sido comercializado pelo dono da fazenda. Desde então sua avó o criara. Ele tinha a intenção de fugir há muito tempo. Só não o fez, pois temia que ela sofresse muito ficando sozinha. Quando ela morreu, no dia seguinte ao seu enterro ele fugiu. Eu ouvia sua história e pensava como resolver aquele impasse. Lembrei-me de que na casa de meus avós havia alguns cômodos destinados à moradia dos escravos. Eu já mantinha um bom relacionamento com a criadagem. Resolvi que poderia escondê-lo por algum tempo lá, até que encontrasse outra solução. Expliquei-lhe como faríamos e que ele deveria ficar escondido até tomarmos outra medida. Simão parou e me olhou nos olhos. Quase chorando ele me perguntou: por que você está me ajudando? Quem é você? Meu nome é Valentino. Estou ajudando porque não compartilho com a maioria dos brancos no que diz respeito aos escravos, e tenho muitos amigos negros na fazenda de meus pais. E aquele senhor negro que estava com você me socorreu? Onde ele está? Meio sem saber como explicar, respondi.
Aquele é um dos meus amigos. Um dia eu lhe conto sobre ele com mais detalhes. Agora estamos quase chegando. Não faça muito barulho ao entrarmos. No momento meus avós não podem vê-lo. Antes que chegássemos, Simão resolveu fazer um desabafo. Sabe, em toda a minha vida eu cresci odiando os brancos. Naquela fazenda vi muitas pessoas morrerem depois de serem castigadas. Hoje fui salvo por um branco e estou sendo acolhido por ele. Não sei bem o que pensar. Existem muitos brancos que tratam os negros com respeito e lutam para que isso se torne lei. Acho que o mérito de receber ajuda foi seu. Pense desta forma. Ele sorriu e balançou com a cabeça como se não estivesse acreditando no que lhe acontecia. Estávamos agora em frente à casa dos meus avós. Entramos sem fazer muito barulho. Fomos até os alojamentos dos empregados. Chegando lá eu bati na porta e logo um dos criados atendeu. Era Sebastião, um dos criados mais antigos da casa. Ao me ver ele ficou meio confuso. Pois não, meu senhor. Precisa de alguma coisa? Preciso sim. Quero que você acolha um amigo aqui por uns tempos. Ele ainda não tinha visto Simão. Ficou em dúvida e comentou. Mas, meu senhor, um amigo seu ficando aqui com os escravos? Sim, Sebastião, este será o melhor lugar. Não quero que meus avós o vejam por enquanto. Dizendo isso, eu chamei Simão para que viesse até ali. Quando Sebastião viu Simão, seu rosto se iluminou. Ele jamais pensaria que eu lhe traria um irmão de cor. Ele lhe estendeu a mão e pediu que entrasse. Virou-se para mim e disse: Que Deus o abençoe por esta acolhida. Seu coração é imenso e sua bondade lhe abrirá sempre as portas durante a vida. Sebastião, cuide dos ferimentos de Simão. Ele foi agredido por policiais. Amanhã conversaremos a respeito. Mantenha-o por aqui para que não tenhamos problemas. Tenham uma boa noite. Fui então me preparar para dormir. Meus avós nem perceberam quando cheguei. Deitei, mas o sono demorou um pouco a vir. Fiquei relembrando o ocorrido e refletindo a respeito. Quantos não estariam perdidos por aí na mesma situação de Simão? De qualquer forma eu estava me sentindo muito bem, pelo fato de poder ter ajudado aquele ser humano. O destino se apresenta. Na manhã seguinte, antes de sair para os meus compromissos, fui conversar com Sebastião. Ele me contou que Simão havia se alimentado e os ferimentos estavam bem melhor. Pedi-lhe para tomasse cuidado para que meus avós não percebessem nada, pois poderia complicar a situação. Na faculdade conversei com alguns amigos de confiança a respeito do que tinha acontecido e o que poderíamos fazer. Segundo eles, teríamos que providenciar uma documentação para que Simão fosse considerado como escravo de alguém. Eles se prontificaram em conseguir de alguma forma esse documento. Lógico que seria falso, mas feito pelas pessoas certas não levantaria suspeitas. Independente disto, eu quebrava minha cabeça para encontrar uma maneira de manter Simão conosco. Caso não encontrasse nenhuma maneira para que ele ficasse na casa dos meus avós, tentaria conversar com meu pai para levá-lo para nossa fazenda. Naquela noite fui até os alojamentos dos negros na casa de meu avô e fiquei um bom tempo conversando com Simão. Conversamos sobre nossas vidas e nossos sonhos. Contei-lhe sobre o que tínhamos vivido em nossa fazenda e ele ficou fascinado. Seus olhos brilhavam com cada detalhe que eu lhe contava. Em determinado momento ele começou a contar sobre sua avó. Ela havia sido capturada por caçadores de escravos e sempre teve o desejo de voltar para sua terra. Infelizmente ela morreu e não conseguiu realizar seu sonho. Ele começou a chorar ao lembrar da avó que, na verdade, tinha sido a sua mãe. Simão contou que por inúmeras vezes ela descrevia o lugar onde tinha vivido antes de se tornar escrava. Essa descrição tinha ficado gravada na sua memória. Parecia que ele conhecia o lugar de tanto ouvi-la. E então começou a contar. Era um lugar muito bonito. Havia um morro muito grande, coberto por florestas, por onde passava um rio que desembarcava no mar.
próximo dali. Era muita coincidência. A descrição era a mesma que Muzu fazia de sua terra natal. Seria o mesmo lugar? Senti um arrepio da cabeça aos pés e, quase que instantaneamente, perguntei. Ela alguma vez lhe falou o nome do lugar? Às vezes ela falava na sua língua nativa e era meio difícil de entender. Porém, um dia o dono da fazenda estava furioso com os escravos e quando viu minha avó próxima a ele gritou: "Maldito vendedor de escravos, me vendeu o pior lote. Devia mandar vocês de volta para Angola." Nesse momento senti algo estranho. Coloquei minha mão no bolso e percebi que a pedra de Muzu estava quente. Acho que estava progredindo na minha busca. Sorrateiramente o destino estava ajudando a descobrir a origem daquelas pessoas. Resolvi prosseguir. "Simão, você se lembra de alguma palavra da língua nativa de sua avó?" Perguntei a ele. "Sim, alguma coisa eu lembro. A primeira que me veio na cabeça", eu falei. "Você alguma vez ouviu ela dizer urerê?" Ele pensou por um instante e falou. "Acho que sim. Quer dizer esperança, se não me engano." Sentei na cadeira após ouvir aquilo. Deus havia me ajudado de novo. Colocou aquela pessoa em meu caminho para que eu pudesse ajudá-la e ela a mim. O que às vezes no instante parece impossível, de repente se vislumbra à nossa frente, como o céu se torna azul onde há pouco era cinza na tempestade. Despedi-me dele e fui para o meu quarto. Segurei outra vez aquela pedra, agora no intuito de tentar passar a felicidade que estava em meu coração ao meu velho amigo lá na fazenda. Adormeci com ela em minha mão, com a certeza de estar na trilha certa. Novos rumos. Com aquelas informações nas mãos comecei a minha busca de mais detalhes sobre a terra natal de Muzu. Consegui conversar com alguns homens que tinham sido mercadores de escravos. Meus amigos me ajudaram neste contato. Fomos a um bar que eles normalmente frequentavam e os mercadores me passaram muitos detalhes. Alguns deles tinham participado de missões naquela região de Angola e conheciam os lugares. Confirmaram as descrições com relação ao morro e ao rio que passava nas proximidades, e me forneceram alguns nomes das localidades. Esses homens já não exerciam mais atividade de mercadores de escravos, alguns por estarem com idade avançada e outros por adversidades da vida. Fato comum entre eles era o de terem perdido praticamente todo o dinheiro que ganharam nesses anos comercializando escravos. Notava-se em determinados momentos da conversa que alguma coisa os incomodava. Alguns deixavam claro certo remorso pelo que fizeram. As lembranças das atrocidades e maus tratos que eles tinham praticado aos negros, as inúmeras mortes nos navios devido às péssimas condições de higiene das acomodações dos escravos nos porões dos navios os atormentavam. Chegaram a desconfiar sobre as nossas intenções. Como já havíamos pensado nisso, dissemos que, a pedido do governo, estávamos traçando as rotas mais utilizadas pelos navios negreiros, pois deveria ser criado um imposto sobre estas embarcações. Este argumento de certa forma os convenceu. Enquanto meus amigos me ajudavam também nas perguntas, um detalhe me chamou a atenção. Numa mesa no fundo do bar estava sentado um homem. Sua aparência era deprimente, as roupas estavam desgastadas, a barba muito comprida e à sua frente estava uma garrafa de aguardente, quase vazia. Ele tomava compulsivamente aquela bebida, com o olhar fixo na garrafa. Perguntei a um deles quem era aquele homem, e ele me respondeu. Ele se chama Bartolomeu. Foi um dos maiores mercadores de escravos. Ficou assim desde que perdeu seu filho, isso já faz uns 2 anos. Levantei-me e fui até onde ele estava. Sentei próximo à sua mesa e o cumprimentei. Ele não me respondeu e continuava com o olhar fixo na garrafa. Fiquei meio sem graça. Aquele silêncio era constrangedor. Eu estava quase me retirando quando ele falou. Se meu filho estivesse vivo, teria mais ou menos a sua idade. Meio sem saber o que lhe dizer eu perguntei. Gostaria de me falar sobre ele.
Pela primeira vez aquele homem me dirigiu o olhar, e começou a falar. Seu nome era Jeremias. Passou a me acompanhar nas viagens onde capturávamos escravos quando completou 18 anos. Fizemos várias empreitadas juntos. Na última delas eu voltei só. A viagem de ida até a costa da África foi terrível. Pegamos várias tempestades pelo caminho, era um mau presságio. Depois de vários meses chegamos ao nosso destino e começamos a capturar os negros por vários dias. Os porões dos navios estavam repletos de escravos. Nesse momento ele virou de uma só vez o copo e tornou a enchê-lo, esbaforiu e continuou o relato. Quando estávamos voltando, após 2 semanas, muitos negros haviam morrido, tivemos que retirar os corpos e jogá-los ao mar. Fizemos alguns escravos subirem ao convés para facilitar a ação. À medida que os corpos foram sendo jogados no mar, os tubarões infestaram a região. Meu filho tinha subido na guarda da embarcação para ajudar a vigiar os escravos e estava segurando nas cordas que prendem as velas. Eu estava gritando com os homens para que fizessem rápido aquele serviço. Corri meu olhar até o outro lado do convés onde estava Jeremias. Naquele momento um vento forte sacudiu as velas da embarcação e arremessou meu filho para longe. Ouvi o seu grito e o barulho do seu corpo caindo no mar. Corri em desespero entre os escravos até a lateral do barco. Nesse momento ele entornou outro copo da bebida garganta abaixo. Parecia que ele estava vivenciando tudo aquilo novamente. E continuou. Pude ver meu filho gritar e se debater em desespero. Os tubarões nadavam à sua volta. Gritei para que lhe jogassem uma corda. Todos no convés entraram em desespero e a maldita corda não aparecia. De repente vi um escravo tomar das mãos de um dos nossos homens o pedaço de pau que usávamos para bater nos negros. Ele subiu na guarda do barco e se atirou onde estava meu filho. Ele ficou do lado de Jeremias e começou a golpear com o pau os tubarões que se aproximavam para atacá-los. Finalmente a corda apareceu, desenrolamos e a jogamos no mar para que eles pudessem pegá-la. Mas havia muitos tubarões. O escravo foi abocanhado por um dos grandes e levado para longe. Mesmo assim continuou a golpear o monstro, até sumir nas águas profundas. Meu filho tentou nadar até a corda. Ele tinha tomado muita água e estava esgotado. Vários tubarões o atacaram ao mesmo tempo e só pude ouvir o seu grito: Pai, não deixem que me levem e ver o seu corpo sumir nas águas vermelhas, tingidas pelo seu sangue. Nessa hora ele tomou a última dose da garrafa, fez uma pausa e continuou. O que eu tinha de mais precioso o mar acabara de tirar. Meus companheiros levaram os escravos de volta ao porão. Eu fiquei horas debruçado no guarda-corpo do barco, olhando as ondas. Perdi a noção do tempo. Chorei como uma criança, até não ter mais lágrimas para derramar. Olhei para o céu e ofendi a Deus de todas as maneiras que eu podia. Depois de algum tempo começou a escurecer. Comecei a sentir frio e o vazio da minha alma. Era como se mais nada me importasse ou fizesse alguma diferença. Nessa hora eu me lembrei daquele escravo. Porque ele havia pulado nas águas infestadas daquelas bestas sanguinárias tentado salvar Jeremias. Bartolomeu olhou para a garrafa vazia. Fez sinal ao dono do bar e ficou aguardando que lhe trouxesse outra bebida. Somente depois ele voltou a falar. Não entendi o motivo que levou aquele negro a entregar a sua própria vida, tentando salvar um dos homens que só tinham feito mal à sua gente. Se tinha alguém que deveria ter pulado nas águas, esse alguém era eu, e não o fiz. Senti-me um lixo, e fiquei a noite toda remoendo tudo aquilo, sentado no convés. Quando os primeiros raios de sol apareceram eu tomei uma decisão. Faríamos a volta e soltaríamos aqueles negros novamente onde nós os havíamos caçado. Num gesto que na hora eu não entendi muito bem, eu coloquei a mão no bolso e segurei firme a pedra de Muzu. Bartolomeu continuou. Quando os primeiros homens surgiram no convés eu lhes comuniquei minha decisão. Eu comandava os que eram responsáveis pela captura e entrega dos escravos.
A embarcação pertencia ao capitão Lemos e tinha também sua tripulação. O capitão não concordou com minha decisão e muito menos meus homens, pois deixariam de receber o pagamento pelos escravos. A mim nada mais importava, nem dinheiro, muito menos honrar compromissos de negócios assumidos. Eu só queria reparar meus erros e terminar com a minha vida. Queria ir até onde Jeremias estava. Enlouquecido, eu pulei no pescoço do capitão e quase o enforquei. Os outros homens se tiraram sobre mim e me dominaram. Logo depois me trancafiaram numa sala com grades que havia no barco e me deixaram lá até o final da viagem. Só me soltaram quando chegamos no Brasil. Nunca mais fiz outra viagem e todos me consideram um louco. Comecei a beber como um estúpido, querendo acabar com minha vida. Mas parece que Deus está me desafiando, e não me deixa morrer. Já entrei em muitas confusões e situações de perigo e nada sofri. Até parece que Ele está me reservando alguma coisa. Nessa hora algo me ocorreu e resolvi contar um pouco de minha vida para aquele desconhecido. De certa forma posso entender o que você está sentindo. Em nossa fazenda, há alguns anos, minha irmã estava doente e desenganada pelo médico da família. Estávamos desolados e sem saber o que fazer. Então recebemos ajuda de um velho escravo e minha irmã se salvou. Tenho uma dívida de gratidão e um dia quero mandá-lo de volta à sua terra natal. Ele foi capturado em Angola. Não sei corretamente o local, sabemos apenas que há um morro alto e um rio faz a volta em torno dele, até desembocar no mar. Mas um dia vou cumprir essa promessa e enviá-lo juntamente com sua filha e seu neto para lá. Bartolomeu me olhou de maneira fria e falou: esse lugar eu conheço. Era chamado de Morro das Lágrimas. Capturávamos muitos escravos nesse local e demos esse nome pelo fato de os negros chorarem muito quando eram capturados. Foi dali que saímos, quando meu filho morreu. Resolvi arriscar e disse: é por isto que estou aqui. Preciso encontrar alguém que me ajude a levá-los de volta. Preciso de uma pessoa que conheça o caminho. Você não aceitaria fazer isso? Eu lhe pagaria muito bem, porém preciso manter isso em segredo. Ele virou mais um copo de aguardente, de uma só vez. Passou o punho na boca como se fosse um guardanapo e resmungou: Deus está sendo tinhoso comigo. Agora entendo o que ele está querendo. Nossas diferenças devem ser tiradas naquelas águas. Vou aceitar essa missão, mas não tenho barco e duvido que alguém nestas paragens me leve a algum lugar. Minha reputação está péssima. Deixe que eu cuido disso. Quando conseguir organizar tudo, volto a procurá-lo. Porém preciso que você esteja bem de saúde. Essa quantidade de bebida vai acabar prejudicando-o. Bartolomeu me olhou com um certo desprezo e sorriu, dizendo: a minha hora ainda não chegou, sei disso. Deus vai me levar para um confronto em outro lugar, não aqui. Vou esperá-lo, com uma garrafa ao meu lado. Quem sabe se eu levar esses negros de volta não terei a minha alma em paz novamente. Despedi-me dele e fui saindo. Antes de sair fui falar com o dono do bar, sem que Bartolomeu notasse. Tentei argumentar sobre a quantidade de álcool que ele estava ingerindo e como ele conseguia pagar as despesas. O dono do bar me olhou fixamente e disse: meu bar prosperou pelo fato de Bartolomeu frequentar aqui e sempre trazer seus homens e amigos para cá. Enquanto eu estiver com as portas abertas vou servir quanto ele quiser. Ontem ele pagava, hoje eu retribuo o favor. Fiquei meio sem graça e perguntei onde Bartolomeu morava. Ele disse que Bartolomeu costumava vagar pela cidade e quando não encontrava nenhum lugar para passar a noite, voltava ao bar para dormir num cômodo que havia nos fundos. Agradeci as informações, chamei meus amigos e nos retiramos. Eu tinha dado um grande passo para cumprir a minha promessa, mas ainda havia muito a se fazer. Estava conseguindo montar meu quebra-cabeça. Agora o difícil seria encontrar uma embarcação que os levasse até lá. E que não fossem feitas muitas perguntas. De qualquer forma,
Estava convicto de que Bartolomeu seria o homem certo para esse empreendimento. Quanto colheu seu fruto. Os meses se passaram e estávamos próximos do final do ano. Meus pais tinham vindo a São Paulo. Ficaríamos juntos no Natal. Já há algum tempo meu pai apresentava uma tosse que o incomodava muito. Com certeza, o fato de ele ter fumado por longos anos tinha contribuído para esse quadro. As crises o deixavam com dificuldade de respirar e cada vez estava ficando mais prolongadas. O Dr. Williamson estava medicando-o, mas os efeitos eram mínimos. Já na última vez que nos encontramos eu comentei com meu pai para que lhe pedíssemos algum tipo de preparado. Ele me contou que havia utilizado algumas ervas que Muzu lhe indicara e também tomado um tipo de chá, mas não tinha sentido grandes melhoras. Estávamos na véspera do Natal. Enquanto minha mãe e minha avó cuidavam do preparo da ceia, ficamos sentados na sala conversando. Contei a meu pai minha intenção de mandar nossos amigos de volta a Angola, e também os detalhes da minha procura e encontrar um meio de fazer isso. Ele, como de costume, explorou todos os pontos onde poderia haver problemas nessa empreitada. Ficamos horas tratando desses detalhes. Meu pai se mostrou favorável à ideia, porém tinha certo receio de que ao invés de ajudá-los poderíamos colocá-los em grande perigo. Valentino, você já pensou que poderia embarcá-los em um navio e no meio do caminho estes homens resolvessem vendê-los como escravos? Tentando ajudá-los, poderíamos estar mandando-os para a morte. Muzu já tem idade avançada, duvido que alguém teria a intenção de comprar um escravo nessas condições. Você tem que ter certeza e segurança para tomar essa decisão. Não havia comentado com ele a respeito de Bartolomeu e achei melhor omitir esta parte, pois ele poderia ficar preocupado pelo fato de eu estar visitando lugares não muito indicados. Comentei também sobre Simão e tudo o que havia ocorrido. Falei do elo das informações transmitidas pela avó dele e o local de origem de Muzu. Ao ouvir sobre as coincidências que o destino resolveu cruzar, meu pai aprovou a minha ideia e concordou também que Simão fosse viver em nossa fazenda. Ter a aprovação de meu pai foi determinante para que eu mergulhasse fundo nesse objetivo. Depois de algum tempo de conversa, tomamos um café e fomos à varanda para relaxar um pouco. Meu pai teve uma crise de tosse e, ao deixar o lenço à frente de sua boca, vi que havia sangue nele. Fiquei ao seu lado até que a crise diminuísse. Depois lhe perguntei: há quanto tempo o senhor vem expelindo sangue quando tosse? Há mais de um mês, mas não conte nada à sua mãe. Não quero estragar o Natal, nem tampouco deixá-la preocupada. Isso vai passar. Aquilo me deixou angustiado. Era visível que seu estado de saúde estava cada vez pior. Eu não sabia o que fazer. Fomos então nos preparar para a noite de Natal. Fiquei em meu quarto pensando em tudo aquilo e chorei muito. Segurei o tempo todo a pedra de Muzu em minhas mãos e pedi a Deus por meu pai. Durante a ceia meu pai estava ótimo, muito disposto, rindo muito e fazendo juras de amor à minha mãe. Não era muito comum ele fazer isso na frente de outras pessoas, apesar de serem meus avós. Participei com entusiasmo de suas brincadeiras e cantorias, porém, em determinado momento, senti um arrepio na espinha, um sentimento ruim. Fui ao encontro dele e lhe dei um forte abraço. Não pude conter as lágrimas. Ele me olhou e falou: o que há, filho? Estamos tão alegres. Por que as lágrimas? Acho que é o espírito do Natal e a saudade que eu sentia de vocês, respondi meio sem graça. Não sei como, mas eu sabia que este seria nosso último Natal juntos. No almoço conversamos e meus pais comentaram que passariam um ano novo em nossa fazenda. Decidi que deveria acompanhá-los. Tinha algumas atividades por fazer, mas as aulas já haviam terminado e com certeza o chefe do escritório de advocacia poderia liberar-me alguns dias. Minha irmã Júlia era muito ligada a meu pai. Nestes últimos tempos mais ainda. Como eu estava vivendo em São Paulo,
Todas as atenções de meus pais se voltavam a ela. Ele a chamava de minha princesa e ela se derretia em seus braços. Notei que minha irmã estava muito emotiva. Talvez seu coração soubesse o que a razão não queria entender. Comecei a conversar com ela, banalidades de nossas vidas e assuntos diversos. Em determinado momento, seus olhos azuis me fitaram e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Parecia uma boneca de porcelana que acabara de tomar vida. Ela me abraçou e soluçando falou: Papai está muito mal. Temo por sua vida. Não sei o que farei sem ele. Já pedimos o que o ajudasse, mas ele não conseguiu grande feito. Durante essa minha narrativa não cheguei a comentar muito sobre minha irmã. Júlia realmente parecia uma boneca de porcelana. Sua pele muito clara contrastava com seus olhos azuis e seus cabelos ruivos. Tinha uma vivacidade incrível, parecia um beija-flor, que não consegue ficar muito tempo parado. Desde pequena, talvez pelo que ocorreu naquele episódio em que Muzu a salvou, ela demonstrava por ele um carinho e uma dedicação impressionantes. Parecia que seus espíritos já se conheciam de longa data. A maneira que ela conversava com ele e suas brincadeiras me deixavam embriagados. Ela o beijava, fazia-o dançar e o chamava de vovô. Uma de suas brincadeiras preferidas era pegar uma flor do campo e espetar no cabelo de Muzu. Ele, por sua vez, sorria muito e ficava horas com aquela flor na cabeça. Ele a chamava de Narubi, que em sua língua quer dizer luz do sol. Estávamos todos preocupados com meu pai. Minha mãe também tentava se mostrar forte, mas vez por outra eu notava uma lágrima em seu rosto. A nossa viagem de volta à fazenda foi muito cansativa. Tivemos que parar várias vezes para meu pai descansar. Seus pulmões estavam expelindo mais sangue agora. Simão nos acompanhou radiante até nossa fazenda. Agora ele tinha um lar. Ao chegarmos em casa, ele tomou um banho e conseguiu dormir. Resolvi andar um pouco pela fazenda e rever meus amigos. A saudade era grande. Passei pelo pomar e parei um pouco diante da velha mangueira, abracei seu tronco como se abraça um velho amigo. Despedi-me dela e parti em direção à vila. Chegando lá notei a casa de Muzu com a porta aberta, como de costume. Dei 2 batidas na madeira e entrei. Lá estava ele, sentado em seu banquinho e com seu cachimbo. Quando me viu se levantou e me abriu os braços, dizendo: Urerê! Quanto tempo, Muzu? Como está? E o pessoal como vai? Perguntei, dando-lhe um forte abraço. Estamos bem, e você, Urerê, como vai? Já está um homem feito. O tempo passa rápido. Ouvindo nossas vozes, apareceram Guantamo e sua mãe. Com aquele seu sorriso iluminado ele me falou: Urerê, que bom ver você. Quanto tempo. Estávamos com muitas saudades. Sempre falamos de você. Dei-lhe um forte abraço e um beijo no rosto de sua mãe. Guantamo às vezes fica em cima daquela árvore grande, falando sozinho, disse-me ela. Sabe que às vezes eu fico lembrando quantas vezes ficamos naquela velha mangueira tentando prever nosso futuro, e tenho saudades, falei num tom melancólico. Muzu me tomou pelo braço, dizendo: Venha comigo, meu filho. Precisamos conversar um pouco. Saímos de sua casa e começamos a caminhar. Com sua voz serena ele comentou: Senti o seu coração apertado. Tem uma sombra cobrindo parte dele. É verdade, estou preocupado com meu pai. Sinto que ele está vez pior. Pedi para que ele o procurasse e pedisse sua ajuda. Ele me procurou, Urerê. Nestes últimos tempos seu pai e eu nos tornamos grandes amigos. Quase toda a tarde ele passava por aqui ou mandava uma canoa de cavalos me pegarem, era assim que ele chamava carroça, e me levar até sua casa. Usei minhas folhas, mas nem tudo se pode curar. Cada um tem o seu tempo, e o de seu pai está acabando. É difícil ouvir isso, e não poder fazer nada. Seu pai está com o espírito quase totalmente iluminado.
Logo deverá seguir o seu caminho. Sabe, muitas vezes que ficamos conversando ele me abriu seu coração. Tinha preocupação e muitas saudades de você, mas sabia que a distância era parte do seu aprendizado e do dele também. Como assim? Perguntei. Seu pai é um homem muito bom e justo, mas tinha dificuldades em expressar o amor que sentia pela vida. Seu coração estava fechado, ele não conseguia abri-lo e distribuir esse amor. Você foi a chave que conseguiu abrir o coração dele. Tudo o que aconteceu por aqui mesmo longe foi fruto desta união de vocês dois. Lembre-se de que mesmo quando ele partir, essa corrente não será quebrada. Ele estará ao seu lado de alguma forma e você saberá quando. Deixe seu espírito voar também, da mesma forma que você sente o vento no rosto ou os pingos da chuva. Você vai saber quando ele está ao seu lado. Não duvide destas intuições. Com um nó na garganta, dei-lhe um beijo no rosto e me afastei. Aquelas palavras não me saíam da cabeça, mas de certa forma tinham me aliviado um pouco. Quando cheguei em casa encontrei Júlia na varanda. Ela estava chorando. Tomei-a pelos braços e perguntei o que tinha acontecido. Papai está pior. Ele chamou e disse que está chegando o seu fim. Pediu para que eu tivesse força e ajudasse nossa mãe daqui para frente. Agora quer falar com você. Saí em desespero. A sensação era estranha. Era como se eu andasse na direção do quarto, mas não quisesse chegar. Cheguei ao corredor e encontrei minha mãe e o Dr. Williamson. O empregado tinha ido buscá-lo na cidade. Ela me encarou e disse: ele está esperando você. Nada mais podemos fazer. E começou a chorar. O doutor a tomou pelo braço e a conduziu até a sala. Respirei fundo e entrei. Era difícil ver meu pai daquele jeito, enfermo naquela cama. Desde pequeno me impressionava sua figura imponente e viril, que me passava muita segurança. E agora, o que seria de nós? Como tomaria as decisões? Com quem falaria? Aproximei-me da sua cama, sentei ao seu lado e segurei sua mão. Ela estava muito gelada. Ele abriu os olhos e falou: oi, filho, não poderia partir sem lhe falar. 2 lágrimas rolaram dos seus olhos. Cuide da sua mãe e da sua irmã, mantenha a integridade da nossa fazenda e não deixe que nossos irmãos de cor sejam maltratados. Não desista do seu objetivo. Quanto a Muzu, faça o que for preciso. Chorando muito eu lhe falei: não, pai, você não vai morrer, você vai ficar bom. Está chegando a minha hora, filho. Queria lhe dizer que aprendi muito com você, consegui lidar melhor com a razão e a emoção. Tenho muito orgulho de ter um filho assim. E me perdoe se não consegui expressar melhor o meu amor. Estarei sempre que puder ao seu lado. Você saberá quando. Seremos como a planta e a água. Você é a planta e eu sou a água que penetra na terra e você não a vê. No entanto, a raiz consegue absorvê-la e fazer a planta crescer. Agora me dê um abraço e um beijo e depois chame o doutor. Com sua mãe e sua irmã eu já conversei. Dê-lhe um beijo e um forte abraço. Pedi a Deus que o tempo parasse e deixasse meu pai ali. Ele me segurou o rosto com as 2 mãos e pediu: vá, meu filho. E até um dia. Nós estaremos sempre juntos. Saí dali com muita dificuldade e desci as escadas aos prantos. O doutor veio ao meu encontro, e eu disse-lhe que meu pai o chamava. Minha mãe e Júlia estavam desoladas no sofá, amparadas por Rosa. Sentei-me ao lado delas, esperando pelo retorno do doutor. Em pouco tempo ele voltou. Sua fisionomia dizia tudo. Já não há mais o que fazer. Ele faleceu, disse-nos o médico com os olhos cheios d'água. Meu primeiro impulso foi de sair e avisar Muzu. Corri em direção à vila, quando notei uma claridade vindo da estrada. Parei e fiquei observando. Os negros vinham em direção à nossa casa com suas tochas acesas. Na frente estava Muzu. Quando chegaram até onde eu estava ele falou: Quantu colheu seu fruto. Eles querem dar o adeus a seu pai.
Sem saber o que dizer, eu concordei. A cena seguinte ficou gravada na minha memória. Eles formaram um círculo ao redor da casa e começaram a cantar. A luz das tochas iluminou